homem novo, minha nação bantu zumbi. Cheiro de ginsaba, os sons do meu perfume, com samba, samba, sou charme. Só vivo de madrugada, sou filho da batucada, que isso é questão de prazer. Minha festa é a kizomba, em volta da fogueira, rumbo a Mucolo, Calulu, fugir, me fingir. Sou filha da Angola, sou neta da Bahia, sou cria da poesia, que vem das ondas do mar. O meu canto é de Oxóssi, por isso é que eu sou forte. Talambô, chupa de maçanga, de lembrar de ler. Opa, de cana Zambiê, que anda, ossa, crioula que vem de cana Zambiê. Angola, Uximaé, Luanda, Mussuru. De onde vem meu povo, terra do homem novo, minha nação bantu zumbi. Cheiro de ginsaba, os sons do meu perfume, o samba, samba, sou charme. Só vivo de madrugada, sou filho da batucada, que isso é questão de prazer. Minha festa é a kizomba, em volta da fogueira, rumbo a Mucolo, Calulu, fugir, me fingir. Sou filha da Angola, sou neta da Bahia, sou cria da poesia, que vem das ondas do mar. O meu canto é de Oxóssi, por isso é que eu sou forte. O talambô, o chupa de maçanga, lembra de leoba, de cana Zambiê, que anda, ossa, crioula que vem de cana Zambiê. E Benguela, Mucumê, e Lubango, Catende, e Cabinda, Leleba meu, e Dengo, e Umalé, e Bié, Oxê, e Cuango, Cubango, lembra de Lé, e Kwanza Norte, Afoxeroli, e Kwanza Sul, Xexamoro, e Cunene, Tataene, e Uambo, Oquê, e Uíra, Paganju, Lunda Norte, é Locumapó, Lunda Sul, Oloru e Daquilofé, Luanda. Angola, Uximaé, Luanda, Mussuru. De onde vem meu povo, terra do homem novo, minha nação bantu zumbi. Cheiro de ginsaba, os sons do meu perfume, com samba, samba, sou charme. Só vivo de madrugada, sou filho da batucada, que isso é questão de prazer. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, todas e todes. Espero encontrar todos bem. Estamos aí em reta final do ciclo de palestras da segunda edição do Festival Xetruá Lavisala.
Hoje vamos trabalhar na perspectiva das divindades Matamba e Quitempo. Seguindo já o nosso protocolar, né? A nossa protocolar organização, a gente tem convidado pessoas da sociedade civil que têm tem importância extrema e relevante no nosso cenário, né? E nós procuramos equilibrar esses convites com pessoas da sociedade civil e da sociedade civil do candomblé. Então, nós convidamos, nós temos 6 palestras, né? Nós convidamos 3 pessoas da sociedade civil, que foi a Nilma, a deputada Macaé Evaristo, e nós vamos ter na semana que vem o deputado Marquinhos Lemos, e estamos convidando da sociedade civil religiosa, convidamos na segunda semana, a Macota Celinha, na semana passada, a Macota Kidoialê, e hoje nós temos uma convidada, para mim, para lá de especial, né? Não somente por hoje a palestra transitar por Matamba, mas por ser uma pessoa que eu gosto muito, tenho um respeito absurdo, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, né? Assim, dentro da religião, eu poderia dizer para vocês assim que eu tenho a minha mãe carnal, que é minha mãe de santo, é a minha segunda mãe, né? Na ausência da minha mãe, é uma mãe para mim. E na presença também, porque de vez em quando a gente conversa assim, eu falo com ela: ô minha tia, sua benção, reza por mim aí, eu estou precisando. Acende uma vela para mim aí, por favor, estou precisando. E ela vai, né? E ela me ajuda, reza por mim, pede por mim, né? Então, eu vou convidar para estar conosco aqui Mameto Ciavanju, Patrícia Freitas. Minha tia, sua bênção, meu Jamba Quatessá, pela presença, pela predisponibilidade, pelo carinho de sempre, né? Eu acho que a gente ficar aqui meio que rasgando seda vai ser chovendo molhado, né? Porque eu acho que o carinho que a gente tem, o respeito que eu tenho muito pela senhora, sim, e acredito ser um pouco recíproco, a gente já fala já de cunho privado, né? A gente já se fala muito sobre isso, mas eu quero deixar externalizado aqui para todos, né? O carinho que eu tenho pela senhora, o respeito, né? Como eu disse ali, né? A senhora é uma segunda, por que não uma primeira mãe para mim, uma pessoa que eu tenho um carinho imenso e um respeito absurdo. Está com a senhora a palavra, nos dê a honra de poder compartilhar um pouquinho aí da vivência, da sabedoria da senhora. Muito obrigado, viu? Então, boa noite, bênção quem é de a bênção, como diz o meu sobrinho amado, Tata Caçorembê, bênção a quem de direito, e de fato acho que todos o são. Diante de tanto que esse meu amigo, esse meu sobrinho, esse meu parceiro, esse filho da minha irmã Glória me proporcionou nesse início de fala, eu fico, e todos sabem, é sabido de todos, o tamanho da minha timidez, o tamanho da minha dificuldade com a fala para fora dos meus muros, para fora dos nossos portões, e o senhor me desarrumou, né? O senhor me desorganizou os pensamentos, porque aonde o coração se enche de tanta alegria e aonde o braço e o corpo recebem um abraço tão profundo e tão afetuoso, tudo que resta é só mesmo agradecer, agradecer, agradecer e tentar fazer o melhor possível depois de tanto. Zambé Quatessá. E, então, eu acho que... Não acho. Tem coisas que a gente fica achando a vida inteira, mas a gente é de achar, não é de achar, né? Da importância desse evento tão elaborado, tão bem cuidado, tão minuciosamente tratado por vocês,
encabeçados pelo senhor. Importante em todos os aspectos, importante em todos os sentidos. Importante para nós, o povo do santo, para nós, o povo tradicional de terreiro, por sabermos o quanto somos tão iguais e tão diversos. Isso o Festival Chetuala Avisala demonstra a todo instante. Viemos todos mais ou menos do mesmo lugar, mas conseguimos uma diversidade tão grande e ali na frente a gente acaba convergindo porque entendemos e compreendemos que se não formos todos na mesma direção, essa que temos tão bem e tão eficientemente firma, a gente fica sem caminho. Penso que para o povo lá de fora, para os nossos afetos, outros nem tanto, o quanto é importante, o quanto todos deveriam estar acompanhando o festival, porque desmistifica essa lógica que é divulgada aí para todos os lados das nossas práticas religiosas, de que as nossas práticas seriam demoníacas, que seriam... nem sei, é tanta coisa, são tantos títulos preconceituosos, racistas, que nos impõem, que eu sabe, se a gente for elencar, nós vamos ficar aqui para até daqui o século que vem. Mas sempre de uma forma muito negativa. Então, o Festival Chetuala Avisala, ele traz para a gente esse outro olhar, de desmistificar quem somos, de onde viemos e o que estamos fazendo aqui. E, principalmente, quebrar essa barreira que os outros que têm um olhar mais complacente conosco, que entendem o romantismo de ser candomblessista, o romantismo de ser tradicional de terreiro, o romantismo do pé no chão e do cheiro de folha no corpo. Nós, hoje, através do festival, conseguimos mostrar lá fora que é para além disso. Que além de ser para além disso, é importante que se saiba que o terreiro de candomblé é um lugar de resistência, é um lugar de eficiência, o tipo de comunidade, a maneira que nós vivemos, ela não é uma maneira romântica. Nós ainda não podemos romantizar a nossa religião. Nós ainda não podemos dizer que a grande Matamba, que a grande Dandalunda, que a grande Kayala, que são, as mães acolhedoras, afetuosas. Não, as nossas mães, as nossas divindades ainda precisam estar com seus alfanjes levantados, com as suas espadas levantadas em nossa defesa. E nós precisamos fazer valer isso. Não é um lugar de romantismo, não é um lugar de... Ai, que vontade de estar nesse lugar. O que vibra dentro do terreiro é o desejo de justiça, o que vibra dentro do terreiro é o desejo de igualdade, inclusive igualdade entre os nossos pares. E hoje a gente vem conseguindo duramente, num caminho duro, num caminho difícil, a gente vem conseguindo romper as barreiras para além dos nossos portões e, inclusive, entre nós mesmos, porque é sabido também da maioria que o colonizador muito esperto, né, faltou-lhe inteligência, mas sobrou esperteza, nos colocou num lugar de rixa. Então, hoje, uma das grandes coisas que a gente precisa fazer é estarmos juntos. E o Chetuala Avisala tem nos proporcionado isso, esse encontro de nós conosco. É uma necessidade e que Tata Caçulembê e seu povo e a sua casa, capitaneados pela grande Mãe Glória, tem nos proporcionado a todos. Hoje, acaba que eu me senti muito privilegiada por conta do Inquice, dos Miquice, que vão ser contemplados hoje na fala, duas vezes muito feliz, duas vezes muito privilegiada, porque Tata Jetu é um homem que eu aprendi a respeitar, nosso contato pessoal é muito pequeno, mas eu digo que tem pessoas que a gente segue na rede social e tem gente que a gente persegue. Tata Jetu é uma das pessoas a quem eu persigo, porque vejo eficiência muita na fala, vejo muita coisa que converge com o pensamento da gente aqui no Mariô,
E então estou muito feliz de estar com ele hoje, e principalmente falando de Matamba. Essa força, esse fenômeno que ao mesmo tempo tão doce e tão delicado como convém à brisa, também de uma forma de arranjo, uma forma de arrumação muito peculiar. Se as coisas precisam estar bem ajustadas e bem arranjadas, chame Matamba, que ela resolve. Ela bota tudo para o chão e depois o armário fica arrumadinho. Então, estou bastante... E é o Equice que mora na minha cabeça, que faz pulsar o meu coração. E aí estou feliz por isso. E por conta do grande arquiteto, que mesmo aqueles que não fazem a menor ideia de quem possa ser, são vividos e vivenciados por ele todo o tempo. Não há quem não diga, tempo resolve. Não há quem não diga, deixa o tempo passar. Não há quem diga, com o tempo tudo é possível. O tempo não perde para ninguém. E então, estar nesse momento, estar nesse dia do festival, falando de forças tão importantes dentro do meu peito, importantes dentro da minha vivência, da minha existência, não tem preço. E não posso deixar de falar do grande Rongorô, essa força colorida, essa força, essa luz atravessada pela água que traz cor, que traz organização visual, que traz a estética para a nossa vida, entre tantas outras coisas, como o Rongorô é lindo, como é importante, como você ter visibilidade de uma força te coloca num lugar de sim, eu posso crer naquilo que ninguém vê. Quem crê naquilo que ninguém vê, como é o nosso caso, de coisas que a gente não vê, mas sente e percebe durante todo o tempo, e em algum momento esse fenômeno ocorre, corta os céus. Eu não sei vocês na capital, com a convivência e relação que vocês têm com o arco-íris, com o Rongorô, mas nós aqui no interior, principalmente onde eu vivo, a incidência dele é espetacular, porque a gente mora no campo, então é lindo, porque ele a gente pode ver. E se a gente quiser, a gente pode até ser tocado por ele de uma maneira física. A gente atravessa, porque aquela luz que incide na água, que faz aquele espetáculo de cores, ela não está só sobre nós. Você estende a mão, abaixa a cabeça e você sente essa água limpa, leve, iluminada e colorida sobre nós. Amo Rongorô. Amo. Quer dizer, eu amo todo mundo, né? Mas especialmente Rongorô, eu acho que nesse momento, porque é uma força que as pessoas conhecem pouco, né? Falam pouco, porque aí tem a cobra, tem tanta coisa, e aí... Mas eu queria muito falar do arco-íris mesmo, porque ele me emociona e me toca fisicamente. Não só mediunicamente, não é uma força que atravesse a minha mediunidade, que atravessa o meu corpo, a minha cabeça, mas invade o meu coração e toca meu corpo na pele. E eu acho que o corpo de todos nós. Isso me deixa muito feliz, poder estar participando, poder estar acompanhando Chetoala Avisala. De fato, não tem preço. E eu não sei se isso é pertinente agora, mas eu gostaria um pouquinho de falar sobre a gente, porque nós estamos aqui no Vale do Paraíba, banhados aí pela água do Valente Rio, que suporta tanta intempérie humana, tanta intervenção do homem, e essa água que nos lava é aqui que o Mariú se instala, na beira do rio, e em Barra Mansa, num lugar pequeno, onde é um candomblé familiar, assim como a Casa de Mãe Glória, onde nós lutamos bravamente para estar, lutamos bravamente para permanecer, para perdurar, onde as nossas crianças são sempre muito bem-vindas e os nossos idosos, no lugar onde eu me incluo, claro, são respeitados. O Chetoala Avisala traz a gente para esse lugar, de poder falar que esse lugar, o Mariú, que é um pedacinho desse universo gigantesco que é o candomblé,
em qualquer uma dos seus segmentos, o quanto é importante para que todo mundo saiba e conheça do que se trata isso. Do respeito que temos uns pelos outros, respeito para além de necessário e obrigatório, entre nós é mais que regra, é também o nosso modo de viver. Quando eu falo em Mariú, banhado pelo Rio Paraíba, eu falo daqui para fora, mas sei que lá fora é isso também. É o que eu espero, pelo menos. Onde, apesar das diferenças que nos separam, elas, e já disse, que são as mesmas que nos unem, que nos ligam ali na frente, nós temos lugares que são absolutamente comuns entre todos nós. É essa mesma fala. O nosso dia, o de todos nós, começa desse jeito. Os nossos dias terminam desse jeito. Não existe candomblecista que não conheça Tumbanda-Gila, que não conheça um pedido de licença, um pedido de bênção, um momento certo para abrir a boca e falar, quando é a hora de calar, com quem e por quê. Todo mundo deveria ter o direito, devia ser legalizado isso, todo mundo devia ter o direito de conhecer o candomblé por dentro, de estar dentro de uma casa de santo, conviver com todos nós, Não para que a gente ensine, mas só para que eles saibam o que é. E levar para fora as nossas práticas. Não as nossas práticas litúrgicas, religiosas, não essas, mas as nossas práticas como modo de vida. O candomblé tem uma maneira especial e peculiar de viver. Nós não somos iguais a todo mundo. Não, decididamente não somos. Nem entre nós somos iguais. Mas, neste lugar, sim, ficamos todos iguais e todos do mesmo tamanho. Existe a hierarquia que não pode ser alienada, mas dentro dessa hierarquia, sim, o mais novo pode te auxiliar, o mais novo deve te ensinar, porque nós estamos vivendo os dias deles, eles não viveram os nossos. Então, várias adequações e adaptações que os terreiros vêm sofrendo, a gente vem sofrendo, felizmente, através desses jovens, desses mais novos, dessas crianças. Então, candomblé é lugar disso, de aprendizado, de gratidão e de saber, sim, que se não estivermos juntos, não iremos dar mais muitos passos. Os nossos mais novos talvez não consigam viver e vivenciar a grandeza, a magnitude do candomblé. Então, é importante. Eu volto, estou ficando chata com esse negócio de Chetuala Avezala, proporciona isso. Mas não tenho como não falar sobre isso. O festival, esse evento, nos traz para esse lugar de juntos, de, no mínimo, tentarmos falar a mesma língua, de juntos, no mínimo, olharmos para a mesma direção, porque é para lá que todo mundo quer ir. Não para o mesmo lugar, mas todo mundo quer ascender. Todo mundo quer e precisa ascender intelectualmente, moralmente, familiarmente, em todas as frentes é o que nós pretendemos. E não podemos perder de vista que somos o povo preto, não podemos perder de vista que somos uma religião de matriarcado, apesar de termos tantos pais, e apesar de, felizmente, termos à nossa frente um corpo de tumbondo que nos fortalece e nos protege. Então, se você olha para o candomblé como ele é um junto do outro, não tem ninguém à frente dele, ninguém atrás dele. É sempre um atrás do outro, um na frente do outro. É um círculo, é uma grande esfera, como Isila diz. E essa grande esfera é para ser aprendida dentro de terreiro. E esse festival, esse evento, nos proporciona isso, de sabermos que podemos estar, que podemos seguir lindamente, cada um com o seu, mas em busca de um lugar comum. Não sei se eu já falei para caramba, se tem mais coisa, se posso. Posso, meu pai? Ou se meu tempinho encerra aqui. Porque
Não, porque tem a minha cidade é pequenininha. Então, todo mundo acaba que se conhece. Então, tem uma fala que é assim: Freitas não pode começar a falar, porque a dificuldade é começar. Se começar, ninguém para, nenhum de nós. Então, vocês precisam me dizer que hora que é de parar, que eu paro. Então, fico o tempo todo pensando sobre esse tipo de iniciativa. Eu tenho certeza absoluta que nós todos, o povo do Santo, nós todos, e os outros todos, os simpatizantes das nossas causas, da nossa religião, o quanto todos estão felizes, o quanto todos estamos vibrando com isso. Eu tenho a impressão e quase certeza de que não há um único elo de corrente puxando esse evento para trás, porque é o tipo de movimentação que todos nós precisamos. É o tipo de movimentação, o tipo de iniciativa que deveria ter, assim, acabando o Chetrol Avisalva, devia começar um outro, partindo de um outro lugar, um outro, para que nós ocupássemos, de fato, essa cena onde todo mundo pudesse estar. E, de novo, esse desenho criado pelo Tata Cassiuembê foi perfeito. O horário é ótimo, é tudo ótimo, tudo pincelado, tudo cuidado com muita atenção, com muito zelo. Então, todos nós, tenho certeza disso, o nosso povo e quem nos acompanha, sentimos assim que o caminho é esse. Então, é uma coisa que contempla a todos nós, que facilita a todos nós o conhecimento das nossas causas, o entendimento das forças que nos regem, e de uma maneira muito, muito, muito eficiente, muito carinhosa até com as outras pessoas. Sem invasão, sem atravessamento, sem doutrinação. Porque, enquanto escolhidos, não escolhemos quem vem para cá, não determinamos quem vem até nós. A força traz. E o Chetrol Avisalva está fazendo isso com maestria. Fico feliz de estar aqui, fico contente de estar aqui, orgulhosíssima, e, de novo, o senhor tirou a minha cintura do lugar, essa que eu já nem tenho mais há muito tempo, mas tirou a minha cintura do lugar quando me contempla com tanto carinho, com tanto afeto. E eu fico desse jeito e vou embora para que nosso Tata Jitu fale da grandiosa, da majestosa, da magnífica Matamba, e que Tembo que nos oriente a caminhada, que nos oriente os pensamentos, as palavras, e que Tembo nos leve todos a olhar na mesma direção, que cada vez que a gente vê essa bandeira tremulando, a gente saiba que é para lá que nós temos que ir, que lá tem água. Lá tem água, lá tem comida, lá tem cama para dormir, lá tem colo, e lá também não tem romantismo. Lá é outra força. É força de trabalho, é força de dedicação, é força de resistência e de resistentes. Zandaquatessá, Macoiú, boa noite e todas e todes, e feliz da vida. Eu vou repetir sempre. Acho que é de amor que estamos falando, acho que minha mãe está feliz, porque eu muito, 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 muito agradecida à oportunidade, meu pai. Sua bênção. Minha tia, eu acho que, assim, as pessoas podem entender um pouquinho agora porque do convite à senhora, né? Não somente pela coincidência do dia. Eu não vou delongar muito não, porque a gente tem Jitu ainda. Só para dizer o seguinte, coloca água no feijão, que dia 15 tô baixando aí, hein? Viva tô indo para as aves, coloca água no feijão que eu tô chegando. Viu, gente?
Dia 15, eu vou falar baixinho para ninguém ouvir. Dia 15 tem uma festa de Zaze. Itupena, lá na Maria de Jurema. Eu tô colado. Se eu fosse vocês, eu ia, viu, gente? Minha tia, sua bênção, meu Zambi Aquatessá. Minha mãe mandou aqui vários abraços para a senhora, vários beijos, vários pedidos de bênção aqui, parabenizou pela fala, né? Pelo carinho conosco, né? E deixou aí um abraço para a senhora, tá bom? Obrigado, forte abraço. Obrigada eu. Pessoal, dando sequência aí na nossa live, nós vamos trazer o nosso convidado, Tata Gitu Mungongo. Rapaz, quando eu vou falar de Gitu, assim, fica sem graça falar, porque assim, o que eu vou falar todo mundo já sabe, né? Que Gitu é um cara muito legal, um cara muito bacana, um Tata de muito conhecimento, um Tata que todo mundo se espelha, tal, é um negócio meio que repetitivo, então eu não vou falar muito isso, não. Eu vou contar só uma passagem assim, curtinha, para o pessoal poder saber, assim, o meu nível de carinho e de respeito a Gitu é tão grande que nós já dormimos junto. Mas vou explicar, só não vai falar onde, né? Só não fala onde. Vou explicar que a pessoa não ficar preocupada. Foi uma das resenhas de Ogã que fizemos um dia, aí eu estava dormindo na casa de um amigo, não sei nem se posso falar ou não aqui, mas estava dormindo na casa de um amigo nosso, um amigo comum, né? E aí ficamos lá, quando deu, já era tarde da noite, e tu falou assim, eu não consigo ir embora, não. Não, então dorme lá no quarto no Caçulembê lá, e eu dormi meu e Gitu junto lá. Aí no outro dia eu falei assim, Gitu, que horas eu preciso ir embora? Eu preciso ir embora cedinho. Eu falei, eu chamo o senhor. Aí eu acordo cedo aqui em casa e tal. Quando eu acordei 5 horas da manhã, Gitu já não estava mais. É o velho querendo pegar o novo, é o novo querendo pegar o velho já... Gitu, benção, velho. Zambi Aquatessá por ter aceitado o convite, né? Eu sei que o senhor é um cara aí que tem suas demandas, tem aí uma série de coisas a tratar, tem estudos, né? Eu sou um cara que... um dos carinhos que eu tenho muito grande, respeito muito grande que eu tenho para o senhor, para além do conhecimento, né? Por esse afã do estudo, né, cara? Eu vejo muita gente, assim, chega em determinada idade, senta no banco do sou mais velho, já sei tudo, e tá tudo certo, né? E aí eu vejo o senhor, Walter, a companhia, assim, que vem com esse afã, assim, a idade parece que move vocês a correr mais atrás das coisas, sabe, assim... E isso é muito legal para a gente que vem ali atrás, ali, tendo vocês assim na mira. É legal, porque dá para a gente a obrigação de nunca descansar, né? De um cara, não dá para parar. Cara, se o cara que está lá na frente não parou, como é que eu vou parar? Não tem como, né? Então, Zambi Aquatessá, por ter aceito o convite. Aqui, ó, vou colocar aqui só para poder deixar claro. Aí, conheço o cara da casa. Foi lá na casa de dormindo. Ele se caguetou, ele se entregou. Já que ele contou, eu posso contar, né? Aí eu estava dormindo no quarto lá, que ele separou para mim lá. Nós fomos, na verdade, eu fui para ir no Xexé de Abasgã, Hilton. Olha só como é que são as coisas, né? Candomblé é uma coisa tão fantástica. Eu sempre falo muito isso, que Candomblé vale muito um lugar que você coloca a tua cabeça para poder tomar obrigação, são as coisas mais importantes que eu considero no Candomblé. O lugar onde tu bota a tua cabeça para poder energizar e as boas amizades que você faz. E aí, olha só, eu saí de Minas para poder assistir ou participar, né, do Axexé de Abasgã Hilton, no Rio, com passagem comprada, hotel, tudo, não sei o quê. Walter ligou e falou assim, cancela o hotel, você vai dormir aqui em casa. Então, assim, mas é fruto de amizades que a gente vai construindo ao longo desse tempo, sabe? Assim, eu sou muito grato por isso. Gitu, benção, velho. Tá dando para me ouvir, Cassu? Está dando para ouvir. Tá dando para me ouvir? Perfeitamente bem. Opa, beleza. Aqui deu problema no meu fone aqui, entendeu? Ótimo.
Tá com o senhor, meu velho. Opa, pera, deixa eu só ajeitar aqui. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Bênçãos gerais. Caramba, eu não sei nem como eu começo. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, a organização do evento, do Festival Oxito Alavizala, que nessa segunda edição reafirma o desejo de engrandecer, né, o nome do candomblé Angola Congo. Eu me sinto muito mais feliz por ter participado da primeira edição, que com certeza que foi um sucesso e com certeza essa segunda vai superar a primeira. Caramba, vocês não sabem a emoção, a alegria que me deu, muito mais agora há pouco, em saber que a abertura desse nosso bate-papo era de Ciavanju. Caramba, engraçado que eu conheci ela pessoalmente na casa de Caçulembê. Olha como é que as coisas se traçam, né? Não parece, né? Mas eu conheci ela pessoalmente em Minas Gerais. E criamos uma amizade legal. Já tínhamos uma amizade à base de WhatsApp, Facebook, né? E tive esse prazer. Vamos lá, gente. E para falar do ciclo das águas, eu começo minhas palavras recitando um poema de Guilherme Arantes. Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre um profundo grotão. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que caem das pedras, do véu das cascatas, ronco do trovão. E depois dormem tranquila no leito dos lagos. Água dos igarapés, onde ara a mãe d'água, é misteriosa canção. Água que o sol evapora, pro céu vai embora, vira nuvens de algodão. Gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação. Gotas de água da chuva, tão tristes são lágrimas da inundação. Águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão. E sempre voltam humildes para o fundo da terra. Para o fundo da terra. Eu preferi primeiro recitar esse poema, que é uma coisa muito profunda. Ele nos reporta a nossa vida em comum dentro do candomblé, em especial o candomblé de Angola. Ele fala basicamente nos movimentos da água. E estamos aqui falando do ciclo das águas. Eu estou muito alegre, porque sabemos que vencemos uma etapa árdua, né? E estamos prontos para o embate de enaltecimento dos nossos cultos. Mas, a despeito dessa alegria, eu não poderia deixar de ficar um pouco triste quando ainda, nos dias de hoje, nos deparamos com um nível ainda considerado de analfabetismo e semi-analfabetismo entre os nossos membros. E isso tolhe muitos adeptos na compreensão de uma explicação sobre essas ações da natureza. Então, nós precisamos sair dessa bolha. Precisamos sair da máxima do Chicó. O Chicó é aquele personagem, né, do Alto da Compadecida, não sei se vocês sabem, que, ao ser questionado, né, em qualquer coisa, ele dizia: não sei não, eu só sei que foi assim. E nós não temos que dizer que não sei não, temos que dizer: eu sei sim, foi assim. Então, com isso, eu conclamo aos pais e mães de santo, aos zeladores, aos mais velhos, que incentive, né, os seus filhos, seus netos, bisnetos a estudar. E se não os próprios,
a estudar, para sair dessa bolha e quebrar esse paradigma do mito da caverna, né? É bom vocês saberem o que é o mito da caverna. E nos exteriorizar dessa sombra, conforme a senhora Vanju falou, para não ter que ouvir daqueles contra, daqueles que de alguma forma prejudicaram e tolhiram a nossa religião, falar que somos um bando de analfabetos. Quando conversamos da proposta sobre o ciclo das águas, eu me lembro que ele foi orientado e foi dito, né, pela organização, para que eu falasse sobre a nossa vivência, sobre a minha vivência, sobre o meu conhecimento, e não exatamente num geral. Olha, fala o que você sabe, o que você conhece. Mas para falar dessa vivência, né, nós estaríamos presos a uma crendice, e até em especial da minha casa e não das outras. Então está presa essa crendice. E todos sabem que houve um momento em que eu me enredei, né, para pesquisa histórica, que me levasse a determinadas explicações que não era possível pelos meus mais velhos. Entendeu? E muita gente fala, mas explicações como assim? Você procurar ciência, história, para vocês... Sim, porque às vezes eles tinham inteligência, mas não tinham estudo. E sempre é bom que você... Hoje nós estamos em 2023, nós temos que ter uma noção do que é a coisa, não diretamente fugindo um pouco daquele senso comum, mas usando até a ciência para nos ajudar a resolver, a entender essas coisas. E quando falavam que, olha, ciência e religião não combinam. Combinam sim. É ledo engano quem fala isso. Entre a fé e a razão são caminhos paralelos que, em algum momento, eles se encontram para se explicar. Dito isso, para explicar e para falar do ciclo das águas, nós temos que falar de rios, de mares, de lagos, lagoas, cachoeiras, cascatas, o calor do sol, que faz evaporar a água, aquele processo que eu falei no poema, que faz evaporar a água, esse vapor quente subindo e encontrando com uma camada fria, ele se condensa, ele se condensando, ele forma as nuvens. A Terra, o ar está estagnado, e a Terra, no movimento de rotação, olha como é que entra a ciência, a história, a Terra em movimento de rotação faz com que o ar se movimente, esse ar se movimentando é o vento. Esse vento move as nuvens, essas nuvens que em algum momento, sendo movimentadas, se encontram. Dependendo da maneira que ela se encontra, ela vai produzir os raios, os trovões, os relâmpagos. Vão provocar as chuvas, que mais uma vez desce a terra e faz todo esse processo. E há de se lembrar que esse processo, cada movimento desse feito, cada movimento desse, é uma energia, é uma força que está regendo. É uma força que está regendo. É a terra, é o rio, é o mar, é a cachoeira, é a cascata, é o lago, é o ar que sobe, a formação do arco-íris, é a nuvem, é o vento. Tudo isso tem. E até essa semana eu estava ouvindo, não me lembro bem, alguém estava me falando, olha, entenda que cada energia, eu falei que cada energia dessa cada movimento desse tem alguém que domina ele, cada um conectado com o outro. Entendeu? Então, quando dizem que o Inquice é a força da natureza, talvez seja por isso. Mas também há de lembrar, vocês hão de lembrar, que o candomblé de Angola Congo, é baseado na ancestralidade.
vou explicar rápido o que é uma ancestralidade, para alguns que não sabem. A grande maioria eu sei que sabe. Mas essa ancestralidade do candomblé, ele se dá o seguinte: existe no princípio, quando se fundava seus clãs, se fundava suas aldeias, suas comunidades, existia sempre aquele responsável por alguma coisa dentro dessa comunidade que tinha um valor muito relevante que não era um comum. Esse valor relevante era, sei lá, um Ganganvula, aquele que cuidava da chuva, tem o Gangangomba, aquele que jogava, fazia adivinhação, existe isso e aquilo. Então, esse ser vivente, quando saía da vida física e ia para a vida espiritual, aí, antes de tudo, explicar que o Banto tem como filosofia ter bastante filhos. Ele tem que ter bastante filho, que tendo bastante filho, ele tem bastante neto, bastante bisneto, então ele vai ser sempre muito lembrado. Ele vai ser sempre muito lembrado quando ele sair da vida física para a vida espiritual. O que é sair da vida física para o espiritual? É o que nós aqui chamamos de morrer. O que nós chamamos aqui de morrer. Ele não entende de morrer, ele sai de uma vida para outra, né? Então, esse antepassado, esse cara que saiu da vida física para a vida espiritual, ele virou um antepassado, e esse processo dos filhos, netos, começam a aclamar ele, principalmente quando ele era importante dentro daquela sua comunidade, dentro do seu clã. Então, começa a pedir, então dali ele vira um ancestral. Esse antepassado virou um ancestral. Não é assim tão fácil, eu estou tentando explicar de maneira rápida, daqui a pouco eu vou dizer, é fácil virar um ancestral. Não é assim. Isso leva anos, leva centenas de anos, entendeu? Aconteceu. Estou mostrando um processo bem rápido para que as pessoas entendam. E esse ancestral, ele vai, de alguma forma, em algum momento, ele vai se divinizar. Então, ele vira um ancestral divinizado. E é justamente esse ancestral, ele sempre está envolvido com alguma dessa energia, com essa força da natureza. Inclusive, foi lembrado na palestra do Tata Walter, quando ele lembrou esse detalhe que ele ainda falou. Ninguém incorpora de raio, ninguém incorpora do trovão, ninguém incorpora do rio, da chuva. Se incorpora de um ancestral que tinha a ver com aquela força da natureza. Esse ancestral é que a pessoa incorpora, não é o raio do sol, mas um ancestral que tinha manipulação, né? Vamos botar assim, manipulação com essa força da natureza. E é esse ancestral que sai no salão, que dança, porque o vento não dança, a chuva não dança, o raio não dança. Quem dança é esse ancestral. Quem dançava é esse ancestral que fazia esse trabalho. Bom, então, por aí, isso posto, podemos ir direto mais ao assunto. Para que fique bem trançado o entendimento, eu vou dar seguimento até as falas do Tata Walter, depois vai ter que me dar um dinheirinho para eu estar falando tanta propaganda dele. Porque para falar de Matamba e de Quitembo, nós temos que nos reportar à criação, ao começo. E isso se deu com a criação do Zambundo, que é onde eu me dediquei mais. Porque o que vai acontecer é que muitos vão falar, mas o Ambundo, você está falando do Ambundo? Vamos falar no todo. Não, eu me dediquei ao Ambundo. Veja bem o que eu vou falar. Porque eu vou dizer o popular, é a minha área. Eu não quero desmerecer aqueles que adentraram pelas terras do Congo, do qual eu tenho o máximo respeito. Mas o que eu aprendi foi mais por esse lado, então é por esse lado que eu vou falar. Então eu cito uma figura que se tornou referência para os historiadores contemporâneos, que é chamado Joseph Miller. Esse Joseph Miller, ele tem um trecho que ele bota contra o Zambundo, que o mundo começou quando Ngola Inene chegou às terras longínquas do Nordeste e se estabeleceu onde o Zambundo hoje vive. Esse Ngola Inene procriou uma filha, Samba, e Samba, por sua vez, deu à luz a Curinge Coaçamba e Quiluange Quiaçamba.
Curinge Coaçamba, deixando momentâneo de lado esses descendentes de Piluães de Coaçamba, foi progenitor de Umbulo Uacuringe, Umbulo Uacuringe gerou um Zunduambulo, Zunduambulo Cajinga Uambulo, e assim foi levando, Umbumbo Ambulo, Cavujo Ambulo, Matamba Uambulo, Bambambulo. Mas desses todos, me cabe falar de Matambambulo e Bambambulo, desses que eu citei. Tem outros que eu posso citar dessa montagem. Então, baseado em Mille, e até citado por Patrício Batiscama, eu estou começando a dar referência, mas eu vou até parar de dar referência, que daqui a pouco todo mundo, cadê? Onde está escrito isso? E eu estou só dando uma explicação. Aí depois, se quiser, me procura, que a gente pode dar até essas referências. Tá? Então, foi até citado por Patrício Batiscama, que podemos notar que esses nomes que eram dados eram títulos, dados a esses descendentes. E esses descendentes, filhos, netos, bisnetos dali, foram se espalhando, mas eram títulos dados a esses descendentes, nos quais eles firmaram o nome das áreas onde eles atuaram. Que eles começaram a montar, foram fundar suas terras, né, seus clãs, e aqueles clãs, aquelas terras, começaram a receber o nome dessas personalidades. Bom, então já deu para me explicar aí, então agora vamos entrar no Matamba. Muitos se admiram quando se fala que Matamba não era guerreira, que essa qualidade isso era especificação de Inhansã, que Matamba não era guerreira. E eu, muito legal, cheguei até algum momento que eu ficava pensando nisso, porque eu não tinha esse conhecimento de exatamente quem era Matamba, né? E aí fui ver, baseado nessas histórias, isso é bom, por isso que eu falo que tem que estudar, para ter esse entendimento. Aí fui ver que essas terras, que hoje se chama terra de Matamba, essa terra de Matamba, ela onde se deu esse nome por causa da fundadora desse clã, era uma terra guerreira. Quando eu falo guerreira, não era guerreira de conquista, mas de defesa. O que é guerreira de conquista e de defesa? Guerreira de conquista é quando junta aquele exército e vai buscar terras alheias. E defesa é que se defende daqueles que tentam invadir aquela terra. E aquelas terras eram muito cobiçadas, entendeu? Então, eles iam à luta, brigavam, saíam no pau. E não tinha tempo bom, era mulher, homem, todo mundo entrava ali para brigar, principalmente as mulheres que eram guerreiras, lutadoras. Talvez seja por isso, talvez não, quase com certeza, que essa atribuição de mulher guerreira tenha sido porque essa divindade, a fundadora desse clã, chamado Matamba, dos primórdios, era uma guerreira que defendia a sua terra. Tanto que, para isso, elas usavam a adaga, né? E justamente, se você olhar, a atribuição que se dá a ela como guerreira e a atribuição, a indumentária que ela sai no salão, nos nossos candomblés, com uma adaga, com um facão, algumas saem com facão, justamente por causa dessas guerras que aconteciam. Exemplo disso, vocês podem ver, não sei se já viram aí esse filme recente é Ginga Mbandi, a Rainha de Angola, né? Você vê que a própria Ginga já é uma guerreira. Quer dizer, não estou dizendo que ela é Ginga, não, gente, para não fazer confusão. Estou falando que Ginga apareceu bem depois, mas as terras continuaram a ser cobiçadas. Só que na época de Ginga, essas terras passaram a ser cobiçadas já pelos europeus, já não eram mais tribais. E uma das tribos que eu falo, quando eu falo tribo, porque muita gente diz, não, ali era o império. Tá, que seja império, que seja agrupamento, clã, tribo, eram os Congos, que queriam aquelas terras, não só os Congos, como outros, mas queriam muito aquelas terras. Não, então, volto a falar, para simbolizar a luta, é que nosso santinho, nossa divindade, porque foram ancestrais divinizados, então são divindades, entendeu? Saíam com essa indumentária.
Atribui-se também a essa divindade o poder dos ventos. O poder dos ventos por aquela área de Matamba, Mbamba, Dembo. Na parte da tarde, imperavam os ventos. E isso nos relatos de Cadornega, Henrique de Carvalho, Hermenegildo Capelo, essa turma toda foram desbravadores daquelas épocas. E eles contam isso nos seus diários. Vocês podem procurar aí, ó, Henrique de Carvalho, Cadornega, Hermenegildo Capelo, Robert Ivens. Eu dando referência novamente, falei que não ia dar, mas tudo bem, nós vamos adiante. Então, esses desbravadores e os povos locais também atribuíam esses fatos especiais climáticos aos ancestrais da Terra. Então, ali como ventava muito, a parte da tarde, eles diziam, é Matamba que está passando para ver como é que está o povo. Olha, chegava lá em Bamba, é Bamba que está passando para ver o povo. Chegava nas terras de Demba, é que está passando para ver se está tudo bem, porque a terra era dela. Então, eles atribuíam tudo a essas forças da natureza. Quando eu falo Bamba, eu digo até porque o nome, né, o nome induz aos atos. Eu estou falando rápido assim, porque até com medo do tempo. Né? O nome induz a coisa. Por exemplo, quando a gente fala Mbamba, Mbamba, quando eu falo terra de Umbamba, é por quê? Porque Imbá quer dizer, eu vou dar uma aulinha rápida de aula, não, vou dar uma explicação que eu não sou linguista, vou dar umas palavras rápidas do Quimbundo. Imbá ou Ingá, NGA ou MBA, ele dá sentido de conhecedor, aquele que conhece ou aquela que conhece. Então, Imbá ou Ingá. E no Quimbundo, a palavra dobrada, a palavra repetida, ela dá sentido de superlativo, de grandiosidade, de intensidade. Entendeu? Logo, por exemplo, quando você fala Ingá, aquele que conhece. Quando você dobra a palavra Ingá, 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 que é o Inganga, que a gente chama aqui, Inganga, ele é o exímio conhecedor. A mesma coisa se dá com Imbá. Imbá, conhecedor. Imbá é o exímio conhecedor, que é o que aqui no Brasil nós chamamos de Bamba, entendeu? Que aí eu falo Imbamba, ou Inganga, entendeu? Então, Imbamba é o exímio conhecedor, ou exímia conhecedora, né? Umbulo, ele é o céu. Na verdade, ele é o alto, ele é o cume, ele é o ápice. E aqui nós pegamos o costume de entender que o céu, o ápice, quando você olha para cima, é o céu. Entendeu? Pode não ser esse mesmo sentido para eles lá, mas aqui passou a se dar esse sentido. Então nós temos Engá Umbulo, Imbá Umbulo, né? O conhecedor do céu. E para completar, eu vou complementar. Tá? Então, nós temos também uma palavra que muita gente chama de Bambulucema. Então, esse sema, eu quero crer, não sou linguista, vou voltar a falar, venha do verbo kusema, que é de ansiar, desejar. Então, nós temos aí, ó, um Bambulucema, quer dizer, aquela que conhece o céu e deseja, e tem desejos. Vou mais adiante, quando nós falamos Bambulucemanvula, que todo mundo chama Bambulucemanvula, é aquela conhecedora dos céus que tem desejo de chuva. Aí fica Bambulucemanvula. Seguindo adiante, ela também, né, essas energias também representam os ventos. Essa ancestralidade representa os ventos, os relâmpagos, a chuva, as guerras e o fogo. Porque os nativos atribuíam poder, uma coisa interessante, quando todos nós falamos assim, não, o raio é de Zazi. O raio, a própria palavra Zazi é o raio, mas os nativos daquela área de Undongo, Matamba, Bamba, Dembo, eles atribuíam essa força, né, ao fogo. Aí você vai ver
que outra coisa interessante é que no final da tarde, isso contado lá por esses desbravadores, todo final da tarde nas áreas de... desculpe, eu não vou poder afirmar se é em Bamba ou em Matamba, eles relampejavam, ou relampeavam, mas não era... Olha só, era relâmpago, não era trovão nem raio. Então eles diziam, eles falavam para esses desbravadores, acho que era Matamba mesmo, Matamba tá vigiando, Matamba tá vendo, porque ele via aqueles clarão, era só o clarão, porque o relâmpago é o clarão, a luz, o relâmpago é a luz, o raio é outra coisa, o trovão é o barulho, entendeu? Então, certamente, quando vimos essa ancestralidade se apresentar, né, nos terreiros, com aquele rabo de búfalo, muita gente chama de enxota-mosca, outros chamam de Eruexim, Eruquerê. Essas peças, muitas das vezes, era usado pelos reis e sobras para mostrar poder. Mas, religiosamente, no sagrado, eles usam essa peça, que é chamado de mufuca ou umpungo, outras terras chamam de mupungo, que esses sacerdotes usavam, que é para controlar a chuva e os ventos. Olha, não parece muita coincidência, né? Deles usarem lá, nas terras de lá, essas indumentárias, e aqui nós botamos a nossa divindade com essas indumentárias, entendeu? Inclusive, houve uma época que dizia que essas indumentárias pertenciam a Inhansã. Não, isso aí é da Inhansã, porque... Não, vocês podem procurar aí, vão ver que isso tudo acontecia nessas terras de Angola. Já foi até alertado aqui do lado aqui para ver sobre o tempo, que ainda tem que falar sobre que tempo. Ih, caramba, olha só que confusão que eu fiz. Bom, então sobre Matamba, o que eu pude falar foi isso, entendeu? Não posso nem adentrar muito a coisa para poder não... Para causa do tempo mesmo, e outra porque aí aqui, quando muitas vezes eu falava, mas era isso que ele tinha para falar de Matamba? Era, porque aqui não tem só pessoas, aqui tem muitos conhecedores assistindo, mas tem muita gente que não tem conhecimento. Temos aí um Dumbe, nós temos Muzenza recentes, então não adianta você ficar dando muita explicação aqui, entendeu? Por isso que eu quis fazer um apanhado assim. Agora, falar de que tempo, no meu entendimento, o tempo, que a gente própria chamamos, né? Para mim, seria até muito redundante, porque eu sempre considerei o tempo como o cabeça de todos. Cabeça de todo esse processo, ou, no mínimo, participante de quase todos esses processos. Aí, quando eu falo isso, também não quero que entenda, então está dizendo que tempo é o Zambi? Não, não. Zambi foi o criador do céu e da terra. Inclusive, quando eu falo de tempo, fica muito difícil eu passar uma informação mais precisa de tempo através da história, porque o que acontece? O tempo criou uma dinastia. Se espalhou por quase toda a África Banto. Então, você falar... as histórias passaram a ser regionais. Então, contar aqui uma história A, B, C, eu falo, não, mas eu sabia que era essa, não era essa. Por isso que fica difícil você até falar. Mas, fazendo assim um apanhado, eu posso dizer a você, eu tenho tempo, na minha casa, todos respeitaram como o dia, a noite, o sol, a chuva, as estações do ano, a brisa, os ventos, a tempestade, o vendaval. Talvez até seja por isso que ele é denominado o rei de Angola. Tem até uma historinha, mas fica difícil aqui para passar essa... Bom, vamos lá. Tempo, em Quimbundo, ele quer dizer vento. Logo que tempo, tendo essa partícula aqui,
como prefixo é um aumentativo, mas eu acho que ele fica, não tenho certeza, eu já falei que eu não sou linguista, mas me parece que está na terceira classe. O Tata Walter está assistindo, ele pode até depois me ajudar. Então, ele está na terceira classe. Ele é um aumentativo, esse que. Então, ele seria o grande vento. Ele seria o grande vento. O que muito passou como... não, quando fala que tempo, fala, então ele é o vendaval, porque é o mais forte. Não. Eu já atribuo o Quitembo, o termo, como o senhor dos ventos, o que domina os ventos. Por isso que ele é o Quitembo, porque ele é o senhor dos ventos, é aquele que é o detentor dessas atribuições do vento, né? Dos ventos de chuva, né? E ele é engraçado, interessante, olha só, dos ventos da chuva. E ele se apresenta também nos candomblés com essa indumentária que eu falei acima, que é o mufuca, ou umpungo, ou mupungo, dependendo muito da terra, né? Que é um rabo de búfalo, né? Vamos botar assim. Aí tem a história que um dos pais fundadores dessa terra, como herdeiro, que vem daquela leva de samba que teve os filhos, que eu estava falando em cima para não ter que repetir, então dali também saiu um Tumba-Iá-Tembo. Entendeu? E ele foi conhecido em toda a tradição como condutor de vários povos no longo da migração, e chegou até o tal do Ciboco. Quando eu falo Ciboco, muita gente fala, ele falou Ciboco, é porque fica mais fácil de falar, porque tem gente que fala Chiboco, outro Tichiboco, eu chamo Ciboco para facilitar. Então eles dizem que, se eu não me engano, foi Robert Ivens ou Hermenegildo Capello, eu não me lembro agora, desculpe mais uma vez, mas eu falei também que eu não ia dar referência, então deixa eu ir adiante, desculpe. Então, um descendente desse, consta nos livros dele, né, nas escritas, que um descendente desse grande chefe contou que no século XIX, né, esses viajantes, Hermenegildo Capello e o Roberto Ives, né, sobre a saga daquele povo. Então, ele diz que ouviu contar dos meus avós que toda essa terra que se estende ao longo do Cuango, de lá para cá ou de cá para lá, no outro tempo era pouco povoada. Existia já já existia o governo Lunda, não tão poderoso como ficou depois. Para não ficar muito embolado, existia uma mulher. Repare que sempre a primeira, em todas as histórias, isso que eu até frisar, em todas essas histórias que falam sobre Tembo, da dinastia de Tembo, da saga de Tembo, o início foi uma mulher, tá? Não que Tembo seja feminino, não, gente, pelo amor de Zambi. Estou passando um conhecimento histórico, não é religioso, é histórico, que pode se juntar ao religioso. Daqui a pouco está dizendo, tu falou que Tembo é uma mulher. Não, não falei nada, mentira, entendeu? Eu nego até morrer. Então, essa Tembo, dessa leva de samba, que foi um dos filhos ou netos de samba, aí dessa mulher, que era lá de Lunda, nasceram 3 filhos, chamados Dumba Tembo, Muzumbo Tembo e Caçange Tembo. Eram guerreiros notáveis e tal, e eles possuíam uma fala com o povo que eles conseguiam transitar aquele povo. E houve umas questões na Lunda, né, séria com o chefe lá do Lunda, e nisso expulsaram ele de lá. E deu uma perseguição entre esses 3 descendentes, eles fugiram para o oeste, cada um foi para um lado, foi pegar aquela margem do rio Cuango, em geral ali, né? Ficaria até ruim também, não sei o tempo que tem para continuar falando sobre isso. Então, nós temos aí, o Dumbo Tembo pegou esse Ciboco e ao sul de Kassai, o Muzumbo Tembo pegou Songo, aquelas terras ali do Cuango, Talamungongo, Caçange Tembo foi mais para o lado do norte, e com o tempo, esse Caçange Tembo, olha só que coisa interessante, dali surgiu os Jagas, os Imbangalas e os
Cassange. Parece que até tem uma raiz, né? Aqui de Candomblé de Angola, que é Cassange. Eu não tenho muito conhecimento, não. Estou falando, já ouvi falar, Cassange, talvez seja até oriundo de lá, mas são pertencentes a essa dinastia de Tembo. Entendeu? E creia vocês, essa dinastia de Tembo, não estou falando, o cara está contando uma história. Não, perdura até hoje. Até os dias de hoje existe essa dinastia de Tembo. Tá? Eu não me lembro se foi o ano passado ou retrasado, houve uma entonação, né? A coroação de um novo rei lá em Angola, eu não me lembro agora de qual é a terra. Velho é horrível, né? Mas vamos seguir assim. Eu vou até falar para vocês, agora, inclusive, como eu falei das indumentárias, da adaga, da seta, da mufuca de Matamba, e eu falei também de tempo de usar a mufuca. Eu vi na minha cidade há um tempo um facão na mão. Com um facão na mão, riscando o chão e fazendo aqueles... Aí eu fiquei preocupado. Eu nunca vi tempo com um facão na mão. E, coincidentemente, até naquelas cantigas, uma cantiga, né, que se puxa, que é o tempo, a mola a faca no candembo. Eu contestava essa cantiga, porque a mola a faca, e eu fui fazer uma busca dessa cantiga, então eu cheguei a uma conclusão que seria Maala Fuá ou Moala Fuaca dentro do Quimbundo, entendeu? Porque eu falo Maala porque Maala é plural de Diala. Diala, homem. Maala, homens. Tá? Por isso que eu faço questão de frisar isso. Mala, o que é mala? Mala são homens, é o plural de Diala. Inclusive, eu recebi ontem a ajuda do meu maninho Glauber. Porra, obrigado aí pela... Entendeu? Aqui não dá para passar aqui por causa do tempo, mas agradeço a sua colaboração, o Gitonão, o Tinho também, que me ajudou muito, tá? Quando ele explica essa versão em Kikongo. E eu fiquei um pouco apreensivo quando falou no Kikongo. Mas Tembo é de Angola, não tem nada a ver com o Kikongo. Como é que esse cara fala de Tembo num bate-papo que nós tivemos ontem? Como é que pode? Mas depois eu parei e caí meio que Tembo. Ele espalhou a dinastia dele por quase toda a África Banto. Por isso, talvez, eles traduziram essa cantiga no Kikongo. O que foi muito bacana, que eu ainda vou me dedicar um pouquinho mais para desvendar esse mistério. Bom, fica aqui, como o tempo já está bem avançado, meu Zambi Akwatessá, aos meus maninhos que me ajudaram, a todos que participaram, que tiraram o seu tempo para me dar para assistir esse bate-papo, assistir essa conversa, e espero ter servido, de alguma maneira, para vocês, para algum estudo ou para algum entendimento, essas minhas palavras, e sempre que precisar, estou aí na rede social, é só me procurar. Eu Zambi Akwatessá a todos, Caçulembe, beijo no coração. Gitu, velho, o pessoal tá aqui, né? Pô, Gitu é aula. Eu ficaria a noite inteira ouvindo o senhor. E aí, todo mundo aqui, pela bola de Gitu. Gitu é o cara que mais coleciona fã no Candomblé de Angola, é Tata Gitu. Eu vou ficar todo bobo, O problema é que uns são revoltados. Mas, tem uns fãs revoltados, isso. Olha só, nós vamos iniciar as perguntas aí, pessoal. Quem tiver pergunta, vai deixando aí nos comentários que nós vamos começar com as perguntas aí. Gitu, eu vou começar a ler as perguntas para o senhor aqui. Enquanto o pessoal está colocando perguntas aí. Vamos lá. Vamos começar com só ver o negócio que está agarrando aqui. Pode falar. Tá travando aí? Como é que tá? Tá. Pode falar que eu sou todo ouvido.
Primeira pergunta, Angomilandê. O senhor apoia dizer que Quitempo é o rei de Angola? Com certeza. Com certeza. Baseado naquilo que eu falei há pouco, não sei em outras casas. Eu considero ele o rei de Angola, até porque na minha casa, a educação da minha casa foi que ele era o rei de Angola por isso, mais isso. Então, eu tenho que considerar ele o rei de Angola. Tem até Mussosso, que é lendas, né? Que contam essa história de tempo, que é que não tem como parar aqui agora e ficar falando que demora. Mas eu tenho inclusive, lendas do porquê. E vocês vão ver depois, eu posso até depois ver se boto lá no Facebook, Instagram, não sei bem como é que é. Eu não lido muito com esse negócio de rede social, não, mas eu posso até colocar essas lendas, esses Mussosso, explicando o porquê que ele é o rei de Angola. Porque houve uma época, olha só, quando se atribui isso, se atribui aos ancestrais, entendeu? E esses ancestrais, teve um dos ancestrais de tempo que salvou o povo de uma desgraça, as terras não davam mais produção, estava tudo seco, a água secou, houve uma praga, né? Aí eu tenho que entrar em detalhe para explicar o que houve, mas só para... E no final, quem fez essa história toda, consertar isso tudo, foi Tembo. Então todos passaram a adorar ali, de ponta a ponta, adorar ele como rei, quando ele foi o salvador. Então todos passaram. E isso repercutiu, respingou aqui para o Brasil, para o Candomblé. Então todos passaram a respeitar ele como... E tanto que quando ele fez esses pós para salvar o povo, aí pegou uma árvore bem alta, colocou uma bandeira, e todos que de longe vissem aquela bandeira ali, encontrar sua cura, aí o Candomblé de Angola passou a usar também a bandeira para todos que passarem na rua e ver aquela bandeira de tempo, sabe que ali você vai encontrar a cura para o seu problema. Então eu acredito sim, o tempo é o rei de Angola. Ô, Gitu, olha só, hoje o espaço é do senhor, né? Mas eu quero fazer uma dobradinha aqui. Eu gosto de falar muito desse papo aí de tempo ser o rei da nação, sob duas perspectivas. Uma primeira perspectiva é que é o seguinte: quando tu pega a tradução literal, você vai dizer assim, que tempo? Aí você vai encontrar ou vento ou ar, né? Aí eu diria assim, para aqueles que perguntam assim, pô, mas que tempo? É o rei de Angola. Tira o ar fora! Tira o ar fora! Tira o ar! Essa é uma perspectiva. É verdade. Uma outra que eu gosto muito é assim, né? Uma vez eu estava conversando nesses grupos assim, hoje eu já nem converso mais, que assim, vai indo, o desgaste é tão grande, né? E aí eu falei que tempo tinha ligação com a cronologia das coisas, né? E aí uma pessoa disse assim, não, que tempo é somente o ar. Aí eu coloquei lá meu ponto de vista, tal, enfim, coloquei lá que tempo representa a cronologia, né? E aí estou voltando na pergunta, né? Quando a gente fala assim que, por exemplo, dando a Luna está ligado à água doce, a gente consegue, você pode dizer assim, falar assim, eu vou me privar de vivenciar água doce. Eu vou ficar 2 dias sem beber água. Agora, tente ficar algum tempo sem viver tempo. O tempo, você está vivendo ele o tempo inteiro, não tem jeito. Não tem jeito, Quem já morreu está vivendo o tempo, quem está vivo está vivendo o tempo, e quem não nasceu está vivendo o tempo. Está vivendo o tempo dele, cada um no seu tempo, Então, quando me perguntam sobre tempo ser o patrono da nação, eu meio que falo um pouco para esse caminho, sabe? Não vou delongar muito aqui, não, porque hoje, como falei, a palestra é do senhor. Vamos lá, tem mais pergunta aqui para o senhor. Vamos que vamos, peraí. Vamos lá. Tem umas aqui que tem até que pular. Vamos lá. Angomilandê, de novo, né? Quais as cores das miçangas conhecidas para que tempo? Olha, ele me pegou pelo pé. Ele me pegou pelo pé. Por quê? O que acontece? Vai depender muito da raiz.
Vai depender muito da raiz de que a pessoa veio. Se eu falar assim, olha, na minha casa ela é toda colorida, é uma conta de cada cor, na minha casa. Não, mas na casa de fulano ela é amarela e branca, na casa de ciclano é verde e branca, na casa de cada raiz, não houve uma unanimidade, não sei o porquê, talvez até, eu quero crer, não quero dizer que a minha está certa porque eu uso ela colorida, a do fulano está assim porque não. Porque a dinastia que temos se espalhou por toda a África Banto. Isso vai muito de local, regional. Então, de repente, a área em que os meus ancestrais vieram, ele usava aquela cor. A área que o outro ancestral de fulano, ele usa aquela outra cor. Então, falar assim, eu posso dizer a você, olha, na minha casa, usa ela toda colorida, uma continha de cada cor. Ele representa aquele tempo. Eu já vi usar aquele verde rajadinho com branco. Eu já vi usar amarelo e verde. Eu já vi... Eu não vou dizer assim, esse está certo, esse está errado. Infelizmente, essa resposta, na minha casa, eu sei como funciona. Beleza, vamos lá para a próxima. Essa aqui tá meio assim, mas vamos ver aí o que o senhor fala. De repente eu entro também. Leonardo Sobral. Quem é Quitempo Macurá? O que representa? Olha, rapaz, eu posso responder. Quem é Tempo Macurá? Eu não conheço esse Tempo Macurá. Pode ser que alguma casa cultue essa vertente. O que eu posso dizer sobre Tempo Macurá que é quando ele fala de comida. Vem de macuriá. Então, quando muita gente, nessa cantiga, quando fala Tempo Macurá de Lê, que na verdade não seria nem de Lê, seria belê, seria comida branca. Tempo come a comida branca. Talvez ele esteja perguntando por causa dessa cantiga. Entendeu? Então, eu quero crer que seja. Agora, se alguma casa, alguma vertente cultua esse Tempo Macurá, eu não conheço, estou sendo honesto, que eu não vou dizer não, e também não tenho capacidade de dizer que não existe. Eu não sou louco de dizer um negócio desse que não existe. O que eu posso dizer é que, se é baseado nessa cantiga, é dizer que Tempo come essa comida branca, né? Que é o macuriá delê. É o que dá para entender. Agora, se alguma casa cultua o Tempo Macurá, eu não conheço. Gitu, lá para o nosso lado, lá, assim, Tempo Macuriá de Lê, né, é onde o tempo come e aonde ele chora, né? Onde ele come, ele chora. É um caminho também. Vamos lá. É um lugar onde o tempo come e onde ele chora. Né? Vamos lá. José Luiz Zelégua. Tata Gitu, Suquiambote. Qual conselho o senhor daria à juventude dos novos musenzas com a ideia de que se tem do candomblé atual, pois somos julgados como levar muito as coisas à risca em nossos resguardos ainda, diferenciando de algumas casas de outras nações? Ficou um tanto confuso, mas olha, eu digo o seguinte, para aglomerar tudo, eu acho o seguinte: candomblé ele tem suas práticas, seus dogmas, e tem que ser seguido esses dogmas. Olha, hipotético, eu vou botar aqui uns exemplos. Olha, você tem que ficar, em relação às barras, você tem que ficar 3 meses de quelê, 21 dias recolhido, 3 meses de quelê, 1 ano de preceito, você não pode ir ali, não pode aqui, não pode comer isso, não pode, vai depender muito da casa. Então, você não pode fazer, então tem que ser respeitado isso. Muitos jovens, quando eu falo jovem, não vou nem falar jovens, não, porque aí eu vou estar... Muitas pessoas que entram para o candomblé, eles querem modificar o candomblé. Então, eles querem sempre fazer o jeitinho, eles querem que o santo ou a divindade se adapte a eles, e eles nunca querem se adaptar às divindades. Eu falo, não tem condição, não entra, não vai, não faz. Só pode fazer o ano que vem? Então só faz o ano que vem. Eu não posso ficar 21 dias recolhido, só vou ficar 5, 7. Então,
Se só pode ficar 7, então tá legal. Você deixa que ano que vem você faz. Ano que vem você vai poder ficar os 21. Eu não posso ficar 3 meses de querer. Ano que vem eu não posso ficar de querer. Então, eu acho que tem que respeitar. aí os jovens, os mais novos, que estão entrando agora. Quando eu falo jovem, eu falo mais novo. Eu falo que estão querendo modificar as regras do candomblé. Isso deixa a gente muito chateado. Eu, pelo menos, que venho de um sistema, né, daquelas velhas metódica. Então, para mim, eu, Sérgio Vitu, fica difícil eu entender. Eu não aceito muito. Tem aqueles que aceitam, legal, pô. Eu particularmente não aceito, não concordo. Fico chateado, muito chateado, quando eu vejo essas coisas. Entendeu? Olha, eu vou ser tão honesto com você. A minha mãe é zeladora, tem casa aberta. Minha mãe tem 43 anos, 44 anos de santo. Ela tem casa aberta, só que ela é do Queto. E ela falou, olha, ela recolheu lá um Iaô e o Iaô ia ficar só um mês de querer. Porra! Ela ficou sem falar comigo tudo que eu falei pelos cotovelos, xinguei, então não tem, porque ela é minha mãe, que ela pode fazer isso, não. De maneira nenhuma. Quando eu falo, não é porque é a minha mãe que eu vou acoitar, vou concordar, não, vamos dar um jeitinho. Não tem jeitinho, não. Quanto tempo é na sua raiz, na sua casa? Estão 3 meses, então deixa os 3 meses. Não pode. Mas fazer o quê? O candomblé está se modificando. A gente vamos ficando velho, estamos ficando cansados, ficando chateados. Aí, quer dizer, eu tenho... Vocês vão entender o que eu vou falar. Tem um leão, um amigo nosso, eu costumo chamar ele de Leão do Meia, ele diz o seguinte, não vai botar a mão na minha cabeça, então cada cão que lamba a sua pata. Entendeu? Getú, tem pergunta para dar com pau aqui, velho, mas nosso tempo... Eu imagino. Pois é, tem... Eu vou fazer a última aqui, que é uma pergunta, assim, extremamente capciosa, e aí o senhor vai aí com um jeitinho aí para poder sair fora dessa aí, hein? É a nossa última pergunta, e eu vou passar para o senhor para fazer as considerações finais. Vamos lá. Ogã Fabinho, qual a opinião do senhor de que tempo ser plantado em outras nações? Benção. Fabinho aqui de São Gonçalo? Deve ser. Ogã Fabinho, meu amigo Ogã Fabinho, meu amigo. Rapaz, eu acho o seguinte, eu acho o seguinte, cada um na sua. O tempo é um muquicha, é de Angola? É de Angola. Angola como? Então tá. Agora, não acho errado se uma outra casa de Queto, Jeje, for plantar um tempo, for colocar lá um tempo, eu não acho errado, não. Por que não? Caramba! Você não sabe a situação que está se passando. Já existe casos, eu não vou citar nomes, não vou citar muito detalhe, mas existe casos que teve uma zeladora que era de Queto. Ela teve um problema sério. Não vou também contar o problema que alguém pode... E ela se viu obrigada a botar um tempo na casa dela. Ela é de Queto, fervorosa, mas teve que botar e passou a todo ano cultuar e fazia festa, todo ano. Ela era de Queto. Olha, eu sempre falo o seguinte, nós estamos lidando com o invisível, gente. A gente está lidando com o invisível. O invisível, você não sabe o que ele é capaz de fazer. Nós estamos dando, não é porque a pessoa é de Queto e o tempo é de Angola, que um tempo, uma ancestralidade não pode pegar adoração por uma pessoa de Queto e essa pessoa de Queto chegar lá e assentar um tempo na casa dele. Porque aquela ancestralidade passou a ter amor por ele, ajudar ele, fazer as coisas. Ele vai lá e ele vai alimentar, vai fazer festa, fazer tudo. Eu acho isso natural. Não vejo onde tem erro aí. Lembre-se sempre, nós estamos lidando com o invisível. Então, é possível sim, é natural, eu não acho errado, não. Claro que não vai todo mundo pegar agora, tu falou, vamos todo mundo botar tempo na nossa casa. Não, mas tem casos especiais em que a pessoa vai lá, bota, não é só tempo, não, outras energias, outros inquisitos, outras divindades, entendeu? Eles colocam
Então, eu não vejo, eu acho até legal, desde que quem vai fazer tenha conhecimento. Não é chegar lá, eu vou botar aqui porque eu acho que é bonitinho, vou botar uma bandeira ali, fazer um cercado, botar uma bandeira, cortar um bicho, entendeu? Não é assim. Desde que se faça com consciência, com pessoas que saibam, que tenham um conhecimento da coisa, que saibam fazer uma reza. Legal, tá tranquilo, não vejo erro, não. Eu já vi, não foi uma nem duas, não, já vi bem umas 10 casas assim. Gito, é o seguinte, chegamos aqui ao nosso time, né? Eu queria passar para o senhor aí, para o senhor poder utilizar os minutos finais aí, os 5 minutos finais, para poder fazer as suas considerações finais, colocar aí um arremate que o senhor quiser colocar. É um momento livre, né? A gente um pouco até falou sobre isso anteriormente à live, e o senhor me pediu aí, a gente conversou, o senhor me falou aí que o senhor queria fazer um pronunciamento, né? Sobre um fato que aconteceu, as pessoas vão entender exatamente o que é. E eu pensei, repensei e tal, e eu acho que o mais importante, neste momento que estamos, era eu manter o que eu penso de isonomia, né? Manter a equidade na equação, né? Então, assim, eu vou deixar o senhor fazer as considerações finais do senhor. Após a fala do senhor, eu vou fazer uma fala também. E aí a gente dá por encerrado esse nosso encontro de hoje. Então, está com o senhor a palavra aí. Valeu, obrigado mais uma vez, Caçulendê, por ter atendido o meu pedido. Entendeu? De coração, agradeço. Pessoal, falar nas considerações finais, eu gostaria de dizer que estamos felizes, pois, mais uma vez, com esse evento, né, nós enobrecemos o nome do Candomblé Angola Congo. Mais uma vez, nós botamos... essas coisas ajudam a levantar a autoestima até dos adeptos do Candomblé, quando vê uma programação como essa, que outras e outras Caçulendê possa vir, entendeu? Que você não desanime com qualquer coisa e caia dentro, estamos aí contando com vocês, sempre que precisar de mim, sabe que pode contar. Com essa programação que você fez, nós pudemos assistir uma geração participativa, como o jovem Pacapim, brilhantemente, foi o primeiro palestrante, que foi, parabéns para ele. Podemos reviver os povos tradicionais, né? Tão bem explanado também pela guerreira Aveli, né? A temática linguística e histórica do meu mano Walter, que eu gosto de graça, todos sabem disso. Mas também podemos assistir à desconsideração do Tata Laércio. Desconsideração, gente, porque estamos falando de religião e fé. E ao conclamar o povo a não acreditar no arco-íris, por achar ser uma ilusão de ótica, ele passa a afirmar a inexistência de Rongolô, ao qual eu peço a benção à minha tia Céci Caxi, que ficou como herdeira da raiz, e ele colocando a ciência acima da religião. Desconsideração quando ele diz que a gomé é uma mistura ou uma salada, mesmo se contradizendo quando minutos antes ele afirma que o candomblé de Angola surgiu de mesclas iorubanas, e esquecendo que ele é um fruto dessa mistura. Desconsideração quando ele diz que não se faz vunjo. Logo, se assim fosse, a minha tia Sinavuru não era iniciada, concluindo que ele também não é. O que se deduz que ele vem enganando toda essa gama de filhos. Segundo ele, essa conclusão se deu, vocês podem ver lá, se deu 18 anos depois. Caramba, precisou de 18 anos para essa conclusão?
Ou isso foi pela mágoa dele querer ser alguém dentro da raiz da Gomeia e nunca lhe deram abertura e nem confiança? Desconsideração, quando por uma insanidade desse senhor, deve ter dado um nó na cabeça de dezenas e centenas de iniciados de Vuns, simplesmente para saciar o ego da baixa espiritualidade que ele tem. Desconsideração quando ele agride os iniciados de telecompenso, dizendo se tratar de uma simplesmente de uma cobra tipo sucuri. Simplesmente por não saber dessa divindade, não sabia de nada. E não ter capacidade de dizer simplesmente, eu não sei. Eu peço perdão a todos pelas palavras, mas eu não poderia deixar passar em brancas águas essa ofensa proferida por esse senhor à minha raiz, ao meu povo, ao meu ancestral, ao seu João Alves Torres, filho de Joãozinho da Gomeia. Eu poderia dizer que ele fez uma embolada, mas, na verdade, o que ele fez foi um bolo. Um bolo de mau caratismo, com flocos de psicopatia, recheado de maldade e confeitado com fruto da sua ignorância. Mas ele sabe da grandiosidade da mentira que ele pegou. Tia Sinaburu continuou com seu tempo de santo porque ela não foi refeita. Ela só tomou uma obrigação depois que o pai João morreu. E reforçaram com uma dandalunda natural. Você vai para uma outra casa, a pessoa senta um outro santo ou alguma coisa para complementar. Então foi o que foi feito. Reforçaram com um assentamento de uma dandalunda para ela. Essa dandalunda que ele não sabe o que é. Até porque, por não ter respondido a uma linha sequer sobre esse inquice que ele se propôs a falar, traindo assim o compromisso com os organizadores, com Caçulembê, com todos aí, e traindo a grande população que veio aqui para assistir alguma coisa dele. Ele não proferiu uma linha sequer, se dizendo que não estava à vontade para falar sobre Dandalunda. Então ele dissesse para a organização, eu não tenho capacidade ou eu não quero ir. Permita-me uma parte, uma explicação, Caçulembê. Eu fico nervoso e eu tenho que parar um pouco. No Quimbundo, existe uma infinidade de palavras homógrafas e homófona. E Vunge é uma delas. Vem eu agora com minha linguística, mas eu sou obrigado para poder tentar ensinar esse senhor alguma coisa. Vunge, com o N na frente, ele é uma anomalia feminina, permanente ou não, em que uma mulher ela tem uma menstruação incessante. Vunge, ela tem uma menstruação incessante, direta. Ou, em alguns casos, quando essa mulher ela engravida e continua menstruando. Então, dá o nome de Vunge. A esse, lá em África, eles dão em Angola, eles dão esse nome. Nós temos também Vunge, com N, só o N na frente, que ele é a ingenuidade, a inocência, a infantilidade. Por isso, esse nome é dado à espiritualidade infantil que se aflora nos iniciandos do candomblé de Angola, que popularmente nós chamamos de erê, cafioto, criança, esses nomes que cada um dá um nome. Então é Vunge, com N na frente. E temos Vunge, só Vunge, V-U-N-J-I. Na verdadeira forma da palavra, é um muquiche. Ele é angolano. Ele é o responsável pelo nascimento. Ele é uma energia. Em alguns clãs, ele ainda é tratado como o auxiliar nos casamentos. Em terras angolanas, ele é considerado como o deus da justiça, Vunge. Vunge está para a justiça em Angola, assim como o Xangô está para a justiça no Quito. Em alguns clãs,
pelo lado de Luanda, ele é tratado como masculino, senhor Vunge. Em outros, eles tratam como feminino, senhora Vunge. Cantado em prosas e versos, pelos angolanos, músicas e tudo, senhor Vunge. Então, bem citado também em vários romances, como de Pepe Tela, Oscar Ribas e tantos outros. Eu indico até o de Oscar Ribas, que eu gostei muito, o Anga. Pode que alguém quiser, o Anga, Feitiço. Ele até pode comprar também, enquanto está em casa, repensando das atrocidades que falou, ele pode pegar e lendo para saber um pouquinho também que é Vunge. Vai aprender que é Vunge junto com Oscar Ribas. Nota-se claramente a incapacidade desse senhor de compreender essa diferença de Vunge, um Vunge, entendeu? Nota-se claramente. Então, eu quero crer que ele confundiu essa espiritualidade infantil do Herê, do Cafioto, com o Mukishi, o deus da justiça. Mas eu tenho certeza, em nome de Zambi, que justiça será feita. De antemão, eu adianto, seu Laércio, que pode me procurar. Eu teria o prazer de lhe dar essa folha religiosa, bem mais aprofundada. E não uma folha de papel higiênico, tal qual o senhor levou lá para o Tata do Paquetãs, que eu imagino que o senhor depois deve ter feito com esse papel. Eu necessitava ficar aqui horas e horas pontuando os devaneios desse senhor. Mas eu prefiro acreditar que ele, em um delírio psicótico, lesão cerebral, ou até mesmo a falta de uma medicação, tenha levado ele a essa atitude. E se assim foi, ele merece perdão. Ele merece perdão. E como ele, por esse diagnóstico, não pode tomar essa atitude, eu peço por ele. Afinal, somos candomblecistas, somos solidários, né? Bom, sem mais delongas, então eu peço perdão à organização do evento por essa minha manifestação. Eu peço perdão aos meus irmãos palestrantes e os demais membros da abertura que se propuseram a fazer um trabalho brilhante e fizeram. Eu peço perdão aos gomeianos que amargaram essas ofensas. Eu peço perdão à espiritualidade de minha tia Sinavuru, que de onde estiver, há de perdoar a ingratidão desse filho. Eu peço perdão ao nosso líder maior, João Alves Torres Filho, popular Joãozinho da Gomeia, pela ignorância e agressão sofrida, porque o nome da memória, o nome e a memória dele, né, do pai João, está acima de qualquer mediocridade dessas. A Gomeia não morreu. Viva a Gomeia. Obrigado e desculpa alguma coisa, Caçulemê. Pessoal, o Gitu já tinha me pedido o espaço para que ele pudesse fazer uma fala em defesa da família Gomeia, que foi citada na última live, né? A gente conversou, ele me falou, e embora não fosse o foco do que é a proposta do festival, né? Acho que minha tia Cia Vanju, na abertura, falou muito bem qual que é a proposta do festival. Eu acabei por ceder o espaço a ele para poder garantir a isonomia, né? Assim, da mesma forma que um lado falou, o outro lado também precisa falar. Eu quero também deixar registrado aqui o meu pedido de desculpas como organização do evento, como um Tata Cambono, da falha que eu cometi. Que eu penso que o meu papel naquele momento deveria ter sido encerrar o assunto, né? Não deixar o assunto prolongar, para que não tivéssemos esse momento de hoje, né? Então, eu me coloco como um corresponsável. Eu peço desculpa a todas as famílias envolvidas, a família do Bate-Folha, a família da Gomeia, a família do Paquetãs, que também foi citada, né? Eu, quando penso num evento
nesse formato, sabe? Eu penso em agregar, né? Assim, a primeira edição do festival, eu tinha ali gente da Gomeia, do Tumba Jussara, do Bate-Folha, eu tinha gente de diversas famílias distintas, né? Eu tinha gente do Jeje, eu tinha gente do Queto, enfim, eu sempre procuro agregar, sabe? Eu sempre digo que uma das coisas que eu gosto muito de fazer é ser ponte entre as pessoas, né? Mas eu também não posso me eximir das minhas responsabilidades, né? De ter deixado isso chegar no ponto que chegou. Eu sou um corresponsável em relação a isso. Não tive, foi um momento de infelicidade da minha parte em não ter encerrado o assunto naquele momento, né? E de ter que a gente vivenciar esse pronunciamento de ambos os lados, né? Então, eu assumo a minha parcela de culpa, peço desculpa a todas as famílias envolvidas. O objetivo do festival não foi, não é, jamais será promover qualquer tipo de rixa ou desentendimento a qualquer cunho familiar, a qualquer vertente familiar, né? Eu tenho uma crença muito particular, falava isso hoje num grupo de amigos que a gente tem em comum, né? A gente tem uma característica, a gente vem de uma religião em que ela é pluri, né? O Gitu acabou de dar aí uma aula sobre uma diversidade de dinastias que compuseram aquilo que a gente tem como liturgia em solo brasileiro, né? Então a gente vem de uma cultura que ela é pluri. E a gente, nós seres humanos e pessoas de candomblé, temos às vezes a característica de tentar tornar essa visão que é pluri uma visão mono, né? É uma característica nossa. A gente foi criado dessa forma, numa visão colonial, né? Numa visão eurocêntrica, numa visão racista, né? A gente foi criado nesse formato de achar que somente a nossa verdade que é a verdade absoluta, né? A gente veio de uma cultura tão pluri e a gente quer torná-la cada vez mais mono, né? Então, eu gostaria de pedir desculpa a todos os envolvidos, dizer que este não é o propósito do festival e que a gente espera que a gente consiga unir todos os povos, né? Essa é a proposta do festival. Beleza? Meu Zambiaquatessá a todos, meu Macuyu, meu muito obrigado. Gitu, velho, obrigado por tudo aí, obrigado por estar junto, obrigado pela amizade, obrigado pelo carinho, obrigado por ter se colocado à disposição e a gente estar junto em mais essa edição do festival. Vamos ver. Zambiaquatessá, sua bênção, sua bênção, sua bênção. Agora que eu... O Pai abençoe benção, estamos juntos, qualquer coisa, estamos juntos, Caçulebê. Um abração, um beijo na tia Glória e daqui a pouco eu chego aí para tomar um café com vocês. É isso, tamo junto. Obrigado, gente, boa noite e até mais. Semana que vem, ó, lembrando, semana que vem tem a última live da sequência de lives, que é a live da Eva Potiguara, sobre divindades e caboclos d'água, mais uma live de uma originária. Na outra semana, para quem conseguiu se inscrever no curso, nós vamos ter o curso de Cultura Banta, ministrado pelo Tata Walter de Encosse, nos dias 27, 29 e 30, às 19 horas. É um evento fechado para todos aqueles que conseguiram. Nós vamos ter também... vamos começar a colocar aqui mais uns insights, né, da produção musical que nós estamos fazendo, né? Nós escolhemos Cantiga das 8 Divindades do festival para a gente poder fazer um encontro, né, da música popular brasileira com essa música sagrada nossa. Então, a produção está muito máxima, a produção da Nath Rodrigues junto com a Cauã. Muita gente legal gravou, Sérgio Pererê, Fabíola Machado, do Aurê. Hoje a gente estava no estúdio com Imani, Yaya,
Elisa de Sena. Então, assim, cara, tá vindo uma produção áudio aí, muito massa, muito massa, muito massa mesmo. Assim, a gente vai começar a dar uns insights agora, né, terminando as palestras. Então, assim, tem muita coisa do festival para acontecer ainda. Vamos continuar junto, que a coisa vai rolar e tem muita coisa boa para vir aí. Forte abraço a todos, boa noite, meu Zambia Quatessá. Carol, meu muito obrigado por mais essa palestra, por estarmos juntos aí. A gente se fala. Beijos, pessoal. Um abraço, Carol, um beijo, Carol. Minha festa é a Kizomba, em volta da fogueira. Rumbo a Mucolo, Calulu, fugir, me fingir. Sou filha da Angola, sou neta da Bahia. Sou cria da poesia, que vem das ondas do mar. O meu canto é de Oxóssi, por isso é que eu sou forte. Talambô, chupa de Maçanga, de lembrar de ler. Opa, de Cana Zambie, que anda, ossa, crioula que vem de Cana Zambie. Angola, Uximaé, Luanda, Mussuru, de onde vem meu povo, terra do homem novo, minha nação Bantu Zumbi, cheio de ginsaba, os sons do meu perfume, o samba samba sou charme, só vivo de madrugada, sou filho da batucada, que isso é questão de prazer. Minha festa é a Kizomba, em volta da fogueira. Rumbo, Mucolo, Calulu, fugir, me fingir. Sou filha da Angola, sou neta da Bahia. Sou cria da poesia, que vem das ondas do mar. O meu canto é de Oxóssi, por isso é que eu sou forte. O Talambô, Oxupa, de Maçanga.